Os ucranianos atingiram uma fábrica e uma subestação elétrica aqui perto de Moscou, tá tornando alguns bairros de Moscou sem luz de ontem para hoje. Continua, portanto, a nossa guerra elétrica. Agora, uma coisa curiosa que está acontecendo é um problema aqui na Chechênia, né? A Chechênia, vocês sabem, é o lar dos Kadyrovitas, e você sabe que o Kadyrov, que é o chefe lá da Chechênia, tá muito mal, tá com um problema nos rins. Alguns dizem que já morreu, outros dizem que ele tá vivo ainda. A gente sabe que ele tá mal, né? Aí hoje, meu amigo, teve um acidente com o filho dele. O filho dele foi parar no hospital com o baço rompido, com um monte de costela quebrada. Eu tô achando que já começou a sucessão na Chechênia. Sucessão nesses lugares é assim. Não é na base do, vamos ver as regras aqui, não, né? Na base do quem sobrevive herda o posto, né? Aparentemente é isso que está acontecendo aqui, né? Bom, na linha de frente não tivemos nenhuma mudança significativa, mas os ucranianos avançaram bem aqui próximos de Stepov. Tá vendo essa coisa aqui? Ó? Embora a marca vermelha esteja até aqui, os ucranianos avançaram até aqui em direção a Makivka, nessa região aqui de Stepov, né? E teve alguns outros avanços ucranianos também. Tá muito engraçado os russos falando sobre Kupiansk, porque o Ministério da Defesa russo de novo falou que Kupiansk está tomada pelos russos e todo mundo sabe que não tá, né? Enfim, tá muito engraçada a situação aqui na linha de frente, mas nenhuma mudança significativa, a verdade é essa, né? Eu falei alguns dias atrás sobre o dispositivo que causava a síndrome de Havana, né, e que era de fabricação russa, e que agora a gente descobre que quem fez essa coisa, quem conseguiu comprar dos russos, né, de algum russo, esse dispositivo e entregar para os Estados Unidos foi a Ucrânia, foi o GUR da Ucrânia, o Budanov, que conseguiu comprar esse dispositivo e vender ele para os americanos, né, entregar para os americanos. Mais uma vez a gente mostra a importância para os Estados Unidos da parceria com a Ucrânia. Não é uma coisa de um caminho só, não. O Trump adora vender a ideia de que não, os Estados Unidos estão dando dinheiro para a Ucrânia. Tinha que dar mesmo, porque assinou o Acordo de Budapeste, a obrigação dos Estados Unidos era ajudar a Ucrânia de qualquer forma. Mas não é só isso. A Ucrânia tem ajudado muito os Estados Unidos também do ponto de vista militar, né? A gente tem mais algumas informações sobre esse dispositivo. Vocês sabem, a síndrome de Havana é uma doença que afeta alguns militares americanos, que a primeira vez que foi vista foi em Havana, daí recebeu esse nome, mas afeta pessoal americano no mundo inteiro, né? Bom, eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 17 de janeiro de 2026, são 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e as notícias que a gente vai falar aqui foram sugeridas por Sagat Bordiev, o Retorno, Player One e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, de ontem para hoje, os russos fizeram um ataque com 115 drones, desses 96 foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana, então um bom número. E a gente tem mais boas notícias aqui, porque segundo diz o Klitschko, que é o prefeito de Kiev, nesse momento todas as casas em Kiev estão conectadas ao aquecimento após aquele grande ataque que aconteceu alguns dias atrás, né? A luz já tinha voltado para a maioria, agora o aquecimento já voltou para todas as casas em Kiev. Como eu falei para vocês, isso é uma coisa importante, lá faz muito frio, não é um inverno de Rio de Janeiro, lá faz menos 20 graus, então realmente você não ter aquecimento na casa faz diferença, né? Então que boa notícia é essa. Os serviços de emergência da cidade continuam trabalhando 24/7 para prover agora a energia, que ainda falta algumas regiões de Kiev sem energia ainda. Aqui, ó, cerca de 50 casas estão sendo restauradas nesse momento, né? Bom, uma outra boa notícia que a gente tem é que o Zelensky falou que até essa manhã, olha só, ele falou isso hoje, né? Nós tínhamos vários sistemas sem mísseis, né? Devido àquele grande ataque que aconteceu, como a gente disse, os ucranianos tiveram que usar muitos mísseis e ficaram sem mísseis no sistema de defesa antiaérea, né? Aí ele diz aqui que hoje, felizmente, né, graças a Deus, essa manhã nós recebemos um pacote sério de ajuda do Ocidente com um monte de mísseis e coisa e tal. E de fato está havendo muita movimentação em Ramstein com carga. Ramstein é uma base americana na Alemanha, muita movimentação de carga ali. Agora, eu não sei se é só para a Ucrânia não, tá? Porque está tendo muita movimentação para o Irã também. Para as bases americanas no Oriente Médio, o que indica a ação americana no Irã também, né? Mas a verdade é que a base de Ramstein hoje está frenética. A descrição do pessoal é que ela está frenética, com um monte de avião de carga
chegando. Então, uma parte é para a Ucrânia, certamente, foi essa alívio aí de defesas antiaéreas para a Ucrânia, e a outra parte vai lá para o Oriente Médio. Vamos ver se temos alguma novidade lá no Irã hoje, né? Bom, agora, isso também chegou numa boa hora, porque, segundo diz aqui o pessoal, a base russa de Kasputin Yar está se preparando para ataques, está se preparando contra coisa. A Kasputin Yar, vocês sabem, é essa região aqui, e, desculpa, é Astrakhan, é aqui, e é de onde se lança o tal do Oreshnik. Então é possível que os russos lancem alguma coisa. Os ucranianos estavam lançando drones contra essa base, tá? Aqui, ó, segundo o pessoal está falando aqui, as defesas antiaéreas estavam trabalhando contra drones ucranianos na região de Kasputin, provavelmente os ucranianos tentando impedir esse lançamento do Oreshnik russo contra a Ucrânia, né? Isso pode acontecer a qualquer momento, esse novo lançamento. Bom, a gente tem informações de que os ucranianos atingiram coisas próximas de Moscou, então em Serperov, Serperov é uma dessas duas coisas aqui, aqui o Serperov é essa daqui, um subúrbio de Moscou, né? É na região de Moscou, mas não é ligado à cidade de Moscou, foi atingido pelos ucranianos aqui. Foi uma subestação elétrica que pegou fogo ali, de acordo com o pessoal. Havia drones ucranianos na região, então provavelmente foi um ataque de drones ucranianos contra essa subestação ali na Rússia, né? Agora, nesse momento, está menos 29 graus ali na região e parece que continua sem luz ali na região. Os russos estão colocando caminhões com geradores para tentar restabelecer a energia elétrica para parte da população ali, né? E, bom, também uma grande planta química foi atingida em Voskresensk. Voskresensk é essa outra região aqui, perto de Moscou também, na região de Moscou, não é na cidade de Moscou, mas é na região de Moscou, e está pegando fogo também, mas isso daqui não foi uma estação elétrica, foi uma fábrica química. Ela produz componentes usados em explosivos na indústria militar russa, então um monte de coisa pegando fogo ali, e lógico, mais um acerto ucraniano de atingir essa fábrica, né? Bom, além disso, a gente teve algumas explosões reportadas aqui em Mariupol, tá? Mariupol é essa cidade ucraniana temporariamente ocupada pelos russos, e teve algumas explosões aqui. A gente não tem mais informações sobre o que é, né? A gente sabe que os ucranianos têm feito uma grande ação contra, nessa guerra elétrica, né, contra subestações elétricas e também contra agrupamentos de tropas e depósitos de munição russos por aqui. A gente só sabe que teve explosões muito fortes aqui. E depois das explosões, teve troca de tiros entre kadirovitas e russos, né? Então, vocês sabem, os kadirovitas são aqui da Chechênia, né? O pessoal do Kadyrov, e, embora façam parte da Rússia, eles não são propriamente amigos, existe uma rixa muito grande entre russos e kadirovitas, não é a primeira vez que isso acontece. Mariupol, infelizmente, virou um antro de kadirovitas aqui, e aparentemente teve troca de tiros entre o pessoal. A gente vai ver que isso daqui também pode ser um indicativo, a gente vai falar mais adiante sobre a questão do filho do Kadyrov, né? O kadirovitas justamente são os soldados do exército da Chechênia, que é comandado pelo Kadyrov, né, o Raman Kadyrov, e agora ele quer, ou ele já morreu, ou ele está mal das pernas, desculpa, está mal dos rins, na verdade, está morrendo, e ele quer transferir o poder para o filho dele, o Adam Kadyrov, né, e ele tem mais rolo, isso aqui a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, né. Bom, falando sobre a linha de frente aqui mostra soldados ucranianos quebrando uma fibra ótica para conseguir desarmar um drone. O drone está aqui, esses drones ficam tipicamente de tocaia, né? Eles ficam ali aguardando passar algum ucraniano para explodir, para atacar esse ucraniano. Se esse drone levantasse voo, seria um risco enorme para os soldados, mas felizmente eles conseguiram ir ali e cortar a fibra ótica. Repara que eles estão cortando mais de uma, porque alguns drones têm isso, eles têm feito drones com mais de uma fibra ótica para o cara achar que está cortando. Não só para isso, tá? É também porque eventualmente a fibra ótica quebra, dependendo da posição que ela passa, ela quebra. Então se você tem duas fibras óticas, você tem redundância, você tem menos chance de ter a perda, né? Então aqui eles estão, repara que é uma carga explosiva significativa, essa parte aqui de cima, essa parte aqui de baixo é justamente a fibra ótica, tá? Então aqui eles desmontaram, desligaram tudo lá no drone para evitar que fosse detonada essa parte explosiva aqui, né? Isso é normal, né? Bom,
está havendo um avanço ucraniano aqui em direção a Makivka, na região de Stepov, né? É essa mesma coisa que o pessoal está falando aqui, ó. O pessoal está avançando aqui em direção a Makivka, conseguiram um avanço significativo aqui. Há quem diga que quebraram a linha de frente russa, tá? Eu não sei, eu acho que é cedo para dizer isso, né? Aqui, ó, operações de combate posicional estão acontecendo na região de Kupiansk. As forças armadas ucranianas estão avançando na região de Radkovka, em direção a Makivka, como eu falei, e tomaram novas posições na abordagem norte da cidade, né? Cada vez tem mais controle dessa região por forças ucranianas. O bombardeio das forças ucranianas pelas forças russas está acontecendo também, os russos estão tentando fazer isso, né? Então, se você olhar aqui no mapa, é essa região aqui, Kupiansk está aqui em cima, e aqui a gente tem Svatov, e aqui, ó, essa é a região que eles estão falando aqui, Stepov, coisa e tal, Makivka nessa região. Os ucranianos, repara, eles avançaram bem aqui, ó, embora essa área toda aqui seja controlada pelos russos, os ucranianos conseguiram avançar bem aqui nessa região, né? É o que eles estão falando aqui, e também nesse avanço aqui nessa região. O ponto importante é que, aparentemente, as tropas russas não conseguiram oferecer resistência aos ucranianos. Isso pode indicar que as tropas russas ali na região de Kupiansk estão simplesmente já exaustas, exauridas e não conseguem mais oferecer resistência. Se isso for verdade, os ucranianos podem conseguir até um avanço significativo aqui, mas eu acho que não. Eu acho que isso aqui foi só um pequeno avanço que eles conseguiram, por sorte, fazer aqui nessa região, né? E lembra, não é objetivo dos ucranianos lutar por espaço, por manter território, manter cidade. Os ucranianos já sabem que essa guerra é uma guerra de atrito, eles fazem esse tipo de ataque, é a chamada defesa em profundidade. Quando eles veem uma oportunidade, eles entram, matam um monte de russos, mas não se preocupam em tomar o lugar. O objetivo mais é atritar realmente as tropas russas, né? Também na região de Mirnograd, ali perto de Pokrovsk, o 79º Batalhão Ucraniano conseguiu neutralizar o inimigo ali. Eles interceptaram informações de rádio, ficaram sabendo quem eram os inimigos que estavam ali, planejaram o ataque, conseguiram entrar, aqui estava o inimigo aqui dentro, os ucranianos chegaram aqui e conseguiram resgatar, tomar a posição, né? Fazer o russo de prisioneiro de guerra e tomar a posição. Apesar desses avanços ucranianos, a verdade é que não há nenhuma grande mudança aqui na linha de frente. Mais uma vez, a gente tem a situação de que praticamente não dá para você ver aqui a mudança de ontem para hoje na posição. Algumas pequenas mudanças aqui, tá vendo? Mas nada significativo, né? Então, o motivo disso, como eu já expliquei, primeiro é a exaustão das tropas russas, eles não conseguem mais avançar. Os ucranianos, a estratégia ucraniana é não avançar mesmo, e no inverno também está muito frio por lá, fica tudo muito mais difícil, né? Saiu uma reportagem no jornal ucraniano falando sobre a razão de mortes entre russos e ucranianos em Kupiansk, que foi 27-1. Quer dizer, na verdade saiu no The Times. The Times é uma mídia inglesa, tá? As perdas russas para a ofensiva completa de Kupiansk, que começou em 2025, é estimada de estar na casa dos milhares. Um episódio que é significativo para as perdas para as forças armadas russas ocorreu depois de um contra-ataque ucraniano em dezembro, que resultou em tropas sendo cercadas e, por volta do Natal, cerca de 200 pessoas, 200 russos, desculpa, não é 200 pessoas não, 200 russos acabaram cercados ali, né? Alguns dos russos cercados na parte central de Kupiansk, mais tarde foram atingidos por um ataque aéreo ucraniano. No outono do ano passado, as unidades ucranianas, inclusive a unidade de elite da 13ª Brigada da Guarda Nacional, conseguiram avançar nessa área sem atrair a atenção russa, depois do que eles conseguiram através das florestas em torno de Kupiansk, e daí depois em torno da cidade em si, né? Então, é a estratégia ucraniana que eu falo para vocês, atritar, botando o mínimo em risco as tropas ucranianas. Os russos continuam insistindo em tentar avançar, e quanto mais eles tentam avançar, mais morrem, né? 27 russos para cada ucraniano. Veja, a população russa é 3 vezes maior que a ucraniana. Num ritmo de 27-1, rapidinho essa vantagem acaba, né? Bom, uma coisa muito engraçada, ainda falando sobre Kupiansk, é o pessoal chateado, porque o Ministério da Defesa russo continua dizendo que Kupiansk está tomada pelos russos. Não, que Kupiansk é russa e não sei o que lá.
A RIA Novosti, que é uma mídia, não um jornal russo lá, está dizendo que todos os distritos de Kupiansk estão sob controle do exército russo, apesar de tentativas das forças armadas ucranianas de invadir a cidade. Aí o cara responde que essa informação não é apenas imprecisa, mas não tem nem a mais remota correspondência com a situação atual no solo, né? Além disso, de fato, Kupiansk nunca esteve sob o controle russo total, nem por um único dia. O comando das forças ocidentais russas simplesmente coloriu o território e fez relatórios falsos, né? A gente falou isso na época. Ah, os russos estão dizendo que tomaram Kupiansk. Não tomaram. Existem russos dentro de Kupiansk? Existiam, ainda existem hoje. Mas isso quer dizer que eles dominam a cidade? Não, é um conceito muito diferente, né? As consequências desses relatórios falsos, a falta de contramedidas suficientes contra o inimigo, acaba gerando o resultado. Agora o inimigo ocupa áreas que antes eram controladas por nós. Isso é o Romanov 92 falando, um blogger militar russo, né? Ou seja, o próprio o próprio Ministério da Defesa russo, né, está sendo desacreditado pelos bloggers militares russos que estão deixando claro que a situação não é essa. Aqui a mesma mensagem transmitida por um outro blogger também, a mesma notícia, né, mas mostrando de novo essa inconsistência entre o que diz os jornalistas em Moscou, porque eles são obrigados a repercutir a versão oficial, né, da Rússia, e o que o pessoal realmente sabe que está acontecendo, né? Agora, uma outra coisa que está acontecendo engraçada é essa coisa lá na Chechênia, né? A gente falou que a Chechênia, vocês sabem, ela durante muito tempo tentou a independência da Rússia, houve uma revolução na Chechênia, tentaram se separar da Rússia e coisa e tal. O Putin, no final, acabou fazendo um acordo com o pai do Kadyrov atual. O pai do Kadyrov atual traiu os chechenos. Os chechenos tinham se tornado independentes, estavam gerindo de forma independente a Chechênia, mas aí o pai do Kadyrov acabou fazendo um acordo com o Putin e voltou a Chechênia para a Rússia, e ele foi nomeado governador da Chechênia e ganhou dinheiro pra caramba. O Putin entupiu o rabo do velho de dinheiro, né? Depois ele morreu, o filho dele, o Raman Kadyrov, acabou tomando Ramzan Kadyrov, o nome do cara, acabou tomando o poder lá na Chechênia, e esse é o Kadyrov que a gente fala hoje, que agora é todo entusiasta, todo pró-Rússia, mandou tropas para combater na Ucrânia, né? Só que ele tá mal, ele tá com problemas nos rins, algumas pessoas dizem que ele já morreu, outros que ele está em processo de morrer. A questão é que já está sendo discutida a sucessão na Chechênia. Quem vai assumir aqui? Tem várias pessoas, vários nomes querendo assumir. Um deles é o filho do Kadyrov, o Adan, né? Então aqui, ó, Grozny está em lockdown. Todos os hospitais estão fechados, a não ser por uma única pessoa que está em condição séria. Então aconteceu alguma coisa lá na Chechênia, lá em Grozny. Grozny é a capital da Chechênia, e essa pessoa está sendo ressuscitada e preparada para transporte para Moscou. Isso se refere ou ao Adan Kadyrov ou ao Ramzan propriamente dito. O Ramzan é o pai, que atualmente seria o líder da Chechênia, que alguns dizem que já morreu. Outros dizem que está em situação séria, né? Então poderia ser ele, teve uma piora qualquer, ou podia ser o filho dele. Peraí, então quer dizer que o filho dele é novo, tem 16 anos de idade, na verdade, é bem novo, né? Aí aqui o pessoal falando, ó, e também tem relatórios que Hamzat Kimaev estava no carro com Adam e também sofreu ferimentos sérios. Então, aparentemente, tinha gente no carro com Adam, né? Tem a mensagem por aí dizendo que o Hamzat morreu no acidente. O Hamzat é um outro general lá das forças chechênias, né? E ele estaria no carro com Adam e sofreu isso daqui. Então, o que aconteceu aparentemente, tá? O Kadyrov rompeu o baço, quebrou costelas, a vida dele não está em perigo, mas ele está muito mal no hospital, né? Mas isso é o que está dizendo a imprensa russa. De novo, ele foi levado para o hospital na Chechênia, não conseguiram resolver, tiveram que ressuscitar ele e levar ele para Moscou. Aparentemente, o que aconteceu? Um acidente de carro. Ele estava no motorclade dele, aqueles carrinhos todos, motorclade, sabe como é que é, né? A gente chama de comboio, aqui no Brasil, comboio diplomático, que vai um monte de carrinho de presidente, coisa e tal, com as forças de segurança, e teve um acidente. Que coisa estranha, né? Não é comum um acidente nesse tipo de situação. Um acidente muito feio, que matou o outro cara que estava lá com ele no carro, e ele teve vários problemas e coisa e tal. E aí, o que está se especulando, né? E aí é só especulação, o que a gente sabe foi isso. Isso aconteceu, teve um acidente com os carros lá, o cara foi para o hospital, teve que ser ressuscitado, depois foi levado para Moscou, aparentemente está bem. Eu não sei se foi só isso, rompeu o baço e quebrou algumas costelas, né? Pode ter sido só isso, não sei, um acidente de carro.
E a vida dele não estaria em perigo, né? Mas por que é importante dizer que a vida não estaria em perigo? Porque a possibilidade, o que está se especulando nisso daí, e é só especulação, é que pode ser a briga de sucessão ali. Tem um monte de gente querendo suceder o Kadyrov. Esse aqui é o Kadyrov pai, que já tá moribundo. Ou já morreu, ou tá para morrer porque falhou rim, não tem problema, não tem condição de viver mais. O filho dele tem 16 anos de idade, é o Adam Kadyrov, e o se dependesse do Kadyrov, o filho dele assumiria, né? Mas tem outros nomes lá na Chechênia também querendo assumir essa parada, e pode ter sido exatamente esse tipo de movimento, pode ser aí o pessoal, né? A política por outros meios do pessoal lá na Chechênia para definir a sucessão do Kadyrov, né? Algumas outras boas notícias. Aqui tem uma reportagem que saiu no Wall Street Journal falando sobre a unidade ucraniana que quebrou a invasão russa, né? A unidade de drones que destruiu milhares de tanques e outros hardwares e tropas russas, né? O grupo Lazar, que tem suas próprias fábricas e desenvolvimento e usa Starlink para fazer os drones praticamente impossíveis de serem embaralhados, né? De sofrer ataque de guerra eletrônica. Aí explica aqui que tudo isso foi construído do zero pelo Pasha Yazarov, que é um empreendedor e produtor de TV que investiu do próprio dinheiro. Ele é russo, etnicamente russo para início de conversa, mas ele mora na Ucrânia há muito tempo e está lutando do lado da Ucrânia e botou dinheiro e causou, segundo estão dizendo, 12 bilhões de dólares em prejuízo ao Putin até aqui, e tem sido uma produção de drones muito efetiva nessa guerra, né? Excelente notícia isso. Bom, também tem essa outra informação aqui que andou circulando aí, que os russos teriam destruído um HIMARS, um lançador de HIMARS na Ucrânia, mas aqui o pessoal está olhando aqui e diz que não, que foi um near miss, ou seja, quase acertou o negócio o HIMARS, mas não acertou. Existem imagens de melhor qualidade que mostram que não tem nada disso, que o HIMARS não foi significativamente danificado. Na verdade, a equipe não teve nenhum preferimento e o HIMARS não foi significativamente danificado. Aí o que ele coloca assim é curioso, como é que os vídeos que tem com alta qualidade, né, dá para ver isso claramente, mas o que ficou, a imagem que está sendo divulgada na rede é a imagem de baixa qualidade, justamente para dar a impressão de que o HIMARS foi destruído nessa história. Não foi, tá? Mesmo que tenha sido um HIMARS, a gente está falando, a Ucrânia tem hoje 52 lançadores HIMARS, um que seja destruído não vai fazer essa diferença toda. O fato é que continua muito difícil, continua uma arma muito efetiva, o HIMARS na Ucrânia. É muito difícil os russos conseguirem destruir um, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra ressalta os bloggers russos que continuam a rejeitar a realidade alternativa no campo de batalha proposta pelo Putin e pelos comandantes militares, né? Então, ou seja, o Putin está tentando inventar que Kupiansk continua com os russos, mas os bloggers militares deixam claro que não é isso, né? Uma informação curiosa, né? A gente falou alguns dias atrás sobre a síndrome de Havana. Eu fiz um vídeo sobre isso e coisa e tal, expliquei como é que os Estados Unidos conseguiram comprar um dispositivo que supostamente é o responsável pela síndrome de Havana. E aqui tem uma reportagem nesse jornal aqui, mostrando que que a Sasha Ingber, né, trouxe a novidade no Substack dela, a gente falou sobre isso alguns dias atrás, que o governo americano comprou uma arma que está sendo testada como uma possível causa da síndrome de Havana, né? O que é a síndrome de Havana? Começou em Havana, por isso tem esse nome, em que alguns diplomatas americanos, alguns enviados americanos começavam a ter problemas, passar mal e não sei o que lá. E, em princípio, ninguém sabia o que era, porque não havia uma arma que pudesse fazer isso nas condições ali. Depois isso acabou sendo replicado em vários lugares do mundo, então vários diplomatas americanos, espiões e coisa e tal, eles chamam isso de incidentes de saúde anômalos, AHI, é o nome oficial da síndrome de Havana, né? Mais popularmente todo mundo conhece como síndrome de Havana. As condições se apresentam de maneira similar com um dano traumático no cérebro. Vertigem, vômito, náusea, dor severa, perda de visão e audição e etc. Né? E a maior parte dos sintomas depois eles recuam, né? A pessoa melhora, mas algumas pessoas têm sintomas que ficam indefinidamente. Então, assim, é um problema, inclusive porque já teve caso de crianças e cães afetados por esse tipo de coisa, né?
Então, isso tem levado a um problema para os americanos, porque muitos militares não querem essas posições em países onde podem sofrer esse tipo de ataque, porque não quer levar a família, né? O cara é milico, o cara tá aí para sofrer dano mesmo, se for o caso, mas ele não quer que o filho dele sofra dano, né? Ainda mais, imagina, um problema que vai durar a vida toda da pessoa, um problema permanente, né? Aqui, ó, crianças e animais de estimação também foram afetados, desde a primeira coisa reportada pela CIA, que foi um oficial em Havana há uma década atrás. Oficiais americanos reportaram serem atingidos por isso em todo o mundo, em Tbilisi, na Geórgia, Viena, Varsóvia, Londres, Austrália, Taiwan, Índia e até em solo americano, nas bases de Filadélfia e Arlington, né? Então o pessoal, muita gente diz que é mentira isso, que são só os milicos querendo peidar para receber auxílio sem trabalhar e coisa e tal, mas aparentemente tem uma base isso daí sim, né? E por anos, reportes e pesquisas científicas sugeriu que algum tipo de arma de energia orientada poderia causar danos no cérebro e apontou para a Rússia como provavelmente o atacante. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, depois a Rússia, gastaram décadas pesquisando tal tecnologia, inclusive para controle de multidão. Então, alguns falam que é a mesma arma sônica que foi usada lá na Sérvia para tentar controlar a multidão, a gente falou sobre isso, e também pode ter sido usada a mesma arma lá na Venezuela para incapacitar as tropas de defesa do Maduro. A gente não sabe exatamente o que é, né? Mas o que tem de novidade, né? Esse dispositivo ele não foi adquirido na cena de um crime, ou seja, não é que os americanos conseguiram pegar na hora que alguém estava usando o aparelho, até porque a impressão que dá é que você usa o aparelho e os sintomas acontecem depois, né? Ele foi adquirido através de uma rede. E aí o que disse o Christo Grozev é que o GUR, que é o Serviço Secreto Ucraniano, em ucraniano o H e o G tem mais ou menos o mesmo som, tá? Então muitas vezes você troca o H e o G lá em ucraniano, né? O GUR, que é a organização por trás dos ataques ucranianos, é o Serviço Secreto Ucraniano, ele teria conseguido esse aparelho e vendeu para os Estados Unidos. Então eles teriam conseguido esse aparelho através de alguma contato ou através de alguma ação ucraniana. Porque lembra, né, esse aparelho começou a ser desenvolvido na época da União Soviética, né? Então, ou seja, no final ele foi vendido pelos ucranianos para os Estados Unidos, né? Então isso é uma coisa muito positiva, porque os americanos agora têm acesso a esse dispositivo, podem verificar como é que ele vai ser usado, que tipo de dano que ele tem, e podem não apenas usar o mesmo dispositivo eles próprios, como eles podem entender o que acontece e dessa forma evitar que tal dispositivo seja usado contra soldados americanos, né? Então, eles estão dizendo aqui, aí o Grozev, ele avisou o seguinte, olha só, na verdade é o seguinte, apenas um esclarecimento aqui. Eu fui informado de um dispositivo que foi conseguido, né, que foi adquirido, em português, adquirido tem sempre a noção de adquirido por dinheiro, comprado, tá? Adquirido, mesmo em português, tem um conceito mais amplo, tá? Você pode pegar a coisa, né? Tanto que existe o termo aquisição primária para determinar quando você tem uma área vazia, que você vai lá, toma conta da área, é a sua, é a aquisição primária da área, né? Então, o que ele está dizendo aqui é aquisição no sentido não necessariamente comprado, né? Mas foi adquirido de alguma forma pelas forças ucranianas. Conseguiram esse dispositivo de alguma forma das forças ucranianas. Esse não é necessariamente o dispositivo que o Departamento de Defesa comprou dos ucranianos. O timing, ele faz sentido, o timing é o mesmo, tá? O timing tem um overlap aqui. Mas podem ter outras descrições. Contém alguns componentes russos, ou seja, não seria totalmente russo. Sugere que talvez seja um país diferente, baseado em tecnologia russa, né? Lembra que a Sérvia usou um dispositivo contra a multidão, então pode ser que tenha sido através da Sérvia. O GUR, como todo serviço secreto, tem agentes em vários países, é possível que estivesse na Sérvia, por exemplo, e conseguiu através disso pegar esse dispositivo, né? O fato, ele termina aqui, no final eu tenho certeza que o fato real, né, o que realmente aconteceu, vai se tornar aberto mais dia menos dia, né? Havia uma discussão aqui, isso aconteceu tudo no final de 2024, que o GUR conseguiu esse dispositivo, tá? O que, aliás, também alinha com a questão da Sérvia, porque foi justamente em agosto de 2024 que foi usado esse dispositivo contra multidões lá na Sérvia. Então, pode ser que o GUR tenha conseguido esse dispositivo lá, e aí eles estavam na dúvida se eles vendiam para o Biden ou esperavam o Trump para vender para o Trump, né? Com uma maneira de
de ter mais apoio, né, dos Estados Unidos e coisa e tal, convenceu o Trump a ajudar a Ucrânia. O Grozev recomendou eles a venderem para o Biden de uma vez, e de fato, né, havia o risco de, se fosse vendido para o Trump, a mulher aqui, como é que é o nome dela? A Tulsi Gabbard, que é uma agente russa, simplesmente esconderia isso e não faria nada porque ela quer ajudar o Putin, né? O fato é que, como essa pesquisa já começou a ser feita na época do governo Biden, não teve como esconder. E agora parece que o governo Trump está querendo dizer que está querendo usar esse negócio até para criticar o Biden, que não fez o suficiente, não sei o que lá. Enfim, pode ser uma boa notícia isso daqui, né? Uma outra notícia curiosa, parece que os russos limitaram a carga de caminhões na ponte da Crimeia a 1,5 toneladas. Lembra aquele último ataque que teve na ponte da Crimeia? Eu avisei, isso vai dar problema estrutural na ponte da Crimeia. E, de fato, eles devem estar notando rachaduras e coisa e tal. Não derrubou a ponte da Crimeia totalmente, é verdade, mas ela pode estar com limitações estruturais bastante sérias aqui por conta disso, tá? É uma boa notícia isso daqui, né? O Budanov, o Umerov e o Arahamia chegaram nos Estados Unidos para negociações de paz. Eu, de novo, não acho que vai sair nada daqui, mas de qualquer forma eles estão lá para discutir o plano de paz com os americanos, né? E o Zelensky mandou um recado aqui que não somos nós que estamos parando as negociações de paz, e quem está parando isso é o Trump, e tem até um exemplo disso. Desde o final do ano passado nós estamos fazendo acordos para trocar prisioneiros de guerra, e a Rússia está arrastando esse processo. Eles tentaram fazer isso, não quiseram, depois mudaram 500 para 500, depois todos por todos, e no final das contas não saiu nada de troca de prisioneiros. É uma coisa que podia ser feita, que não afeta em nada a realidade da guerra. Enfim, o Zelensky deixando claro que a Ucrânia está disposta a ter a paz. Isso aqui é mais uma vez a resposta do Zelensky, porque ontem o Trump, do nada, falou a merda de que não é a Ucrânia que está atrasando a paz. Não, não é. A Ucrânia está disposta a fazer a paz. É mais um desperdício mandar o pessoal lá para os Estados Unidos, porque não vai ter paz. A verdade é que a Rússia não vai aceitar isso, né? O Brad Crawford, mais uma vez aqui, é um comandante inglês que está lá na Ucrânia, tá? E ele fala mais uma vez que o problema é que a OTAN falhou com a Ucrânia. Desde o início dessa guerra, a OTAN poderia ter ajudado a Ucrânia decisivamente e não fez isso, né? E aqui, ó, em 2022 a gente tinha uma chance real de acabar com a Rússia completamente, de retomar todos os territórios que foram ocupados pela Rússia, né? E, no entanto, o Ocidente, ao invés, poderia ter dado um monte de arma para a Ucrânia e ter feito isso, o Biden não fez, a OTAN não fez. Então ele está reclamando aqui que isso é a responsabilidade do Ocidente, tem que dar arma para a Ucrânia, né? Então vamos esperar para ver se isso daqui tem isso consegue ser resolvido, né? Em algum momento no futuro. Bom, um chefe do MI6 diz que o Putin usa clones para aparecer em público. Todo mundo sabe disso, não é nenhuma novidade. Mas está vindo aqui de uma figura de autoridade, um ex-espião do MI6. O MI6, para quem não sabe, é o serviço secreto da Inglaterra, né? Bom, aqui tem algumas novidades lá do canal do Centro de Recrutamento de Estrangeiros, tá? E eles têm falado aqui algumas novidades sobre a Ucrânia. Eu recomendo sempre que vocês sigam ele, mas eu quero esclarecer uma coisa aqui importante, tá? Saiu a notícia de que eles estavam pagando passagens para brasileiros que tivessem experiência militar lá para ir para a Ucrânia, tá? Só que esse programa foi interrompido, eu não sei porquê, mas eu imagino que os brasileiros tentaram tirar vantagem da parada, só imaginando, mas não sei, mas foi interrompido esse programa. Então não voltamos à situação anterior, você tem que pagar a sua passagem para chegar à Ucrânia. Chegando lá em Kiev, você tem o apoio lá do Ministério da Defesa ucraniano, né? Mas para chegar lá você precisa pagar a passagem do seu bolso mesmo. O caminho mais rápido, eu já aconselhei todo mundo, é pegar um avião até a Varsóvia. Tem avião com escala em Lisboa, com escala em outros países da Europa e chega até Varsóvia. Em Varsóvia você pega o trem até Kiev, né? É a maneira mais fácil de chegar na Ucrânia atualmente, né? Mas você tem que pagar isso daí, não tem como ajudar. Outro alerta que eu faço sobre pessoas que estão indo para a Ucrânia: jamais aceite ajuda de terceiros para pagar passagem, para fazer o comunicado no site, para qualquer... não, porque o site não está funcionando bem para o Brasil, que eu vou dar um jeito de fazer para você. Essas pessoas são traficantes de pessoas, tomem cuidado. Inevitavelmente você vai chegar lá na Ucrânia, eles vão pegar seu passaporte e vão dar um jeito de impedir que você receba o seu salário integralmente, vão querer uma parte do seu salário. Não aceite ajuda de terceiros.
Sim, eu sei que é cara a passagem até Kyiv, mas não tem outra alternativa. Se você quer lutar lá na Ucrânia, você tem que pagar isso do seu bolso. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.